Olá, meu nome é Everton Wesley. Estarei agora apresentando o meu trabalho de conclusão de curso na Escola Protec, no curso de Técnico em Nível Médio de Segurança do Trabalho. O meu orientador é o Elson Prates. O tema em específico do meu trabalho é a omissão do comunicado de acidente do trabalho. Introdução, o objetivo. O objeto desse trabalho é o comunicado de acidente de trabalho, verificando as empresas que omitem o comunicado de acidente de trabalho para a Previdência Social. O trabalho é dividido em 3 partes. No primeiro momento, vamos verificar e avaliar por que as empresas privadas preferem omitir o comunicado de acidente de trabalho dentro das suas empresas. No segundo momento, vamos verificar os riscos dos acidentes de trabalho, os tipos de comunicado de acidente de trabalho e também como evitar esses acidentes de trabalho. No terceiro momento, nós vamos avaliar como uma empresa privada, o Grupo Caiobá, como ter um padrão de empresa idônea que comunica esses acidentes de trabalho para a Previdência Social. A metodologia aplicada é a base em artigos na internet, também livros acadêmicos e em base real, na qual foi verificada no Grupo Caiobá, empresa privada. O comunicado de acidente de trabalho, todas as empresas, elas têm os deveres de preservar a saúde e a segurança de todo o seu colaborador. Tendo em vista isso, muitas empresas preferem omitir o acidente de trabalho. O porquê disso? O primeiro fator a qual as empresas privadas preferem omitir o comunicado de acidente de trabalho é porque dentro da folha de pagamento, no fato gerador, as empresas têm que pagar uma porcentagem para o SAT, para o FAP. O SAT é um sistema acidentário do trabalho e o FAP é um seguro do acidente de trabalho dentro da folha. E essa porcentagem é avaliada conforme é o nível e o porte de cada empresa. Mas independente de qual nível a empresa está, toda empresa deve ter a obrigação de comunicar todas as vezes que o colaborador sofreu um acidente dentro das suas instalações. Tendo em vista isso, é dividido em 3 níveis as empresas. No primeiro nível, é um nível leve. Esse nível leve é aplicado 1% no fato gerador da folha. No segundo nível, é um nível médio e é aplicado 2% no fato gerador da folha. E o terceiro nível é o chamado nível grave. Esse é apresentado 3% dentro da folha. Agora, já para colaboradores que têm aposentadoria especial, a quais se aposentam com 15 anos, 20 anos e 25 anos, a partir do 1º de março de 2000, esses níveis têm uma porcentagem maior, sendo que o nível grave tem 12%, o nível médio tem 9% e o nível leve tem 6%. Tendo em vista isso, nós podemos avaliar que o primeiro fator é a elevação do valor aplicado na folha. As empresas preferem omitir esses comunicados de acidente de trabalho, porque no momento que ela comunica esse acidente de trabalho à Previdência Social, a Previdência Social começa a avaliar o nível de risco de acidente de trabalho dentro da empresa. Então, se a empresa começou como um nível
leve e a partir deste momento comece a ter vários acidentes de trabalho dentro da sua empresa, a Previdência Social ela pode aumentar essa porcentagem por ver que há muitos riscos dentro dessa instituição privada. No segundo momento, nós podemos verificar e avaliar por que as empresas preferem omitir os acidentes de segurança de trabalho, porque esses colaboradores que sofrem um acidente de trabalho, por muitas das vezes, têm que se afastar das empresas. E quando elas se afastam dentro das empresas, automaticamente param a produção daquelas instituições. Então, tendo em vista isso, podemos observar que as empresas têm que contratar um novo colaborador para substituir esse afastado. Além disso, quando o colaborador volta desse acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade por 12 meses dentro da empresa privada. Nesse período, a empresa não pode desligar o colaborador. Então, esse é um dos fatores principais a qual as empresas preferem omitir o comunicado de acidente de trabalho. O artigo 19 da Lei 8.213 de 1991 nos diz que todo acidente de trabalho é aquele que tem lesão corporal e perturbação funcional. A lesão corporal ela é aplicada para todos aqueles que sofrem algum tipo de lesão na parte do corpo. Já a perturbação funcional é todos aqueles que sofrem tipos de ansiedade e depressão por motivos da pressão dentro da empresa privada, causando perda ou redução na produtividade. Já no INSS de 31 de 2008, ela vai analisar um perito médico do INSS, vai analisar o tipo de trabalho e o agravo que aquele colaborador sofreu dentro da instituição privada. Os tipos de comunicado de acidente de trabalho tem como primeiro o CAT inicial. O CAT inicial ela é feita quando o colaborador sofre um acidente de trabalho dentro da instituição e esse comunicado é essencial para a Previdência Social avaliar como que aquele colaborador sofreu um acidente de trabalho e em quais partes do corpo ele teve aquele agravo. Agora já a CAT de reabertura, ela só é feita quando o colaborador retorna de um período de afastamento por causa de um acidente de trabalho e quando ele vai exercer os exercícios dentro da instituição, dentro do seu período de trabalho, ele sente dores naquele membro aonde ele sofreu o acidente de trabalho. Então a gente faz uma abertura de CAT e aí o colaborador se afasta novamente. Agora o CAT óbito é bem específico, é quando o colaborador ele vai e morre após a abertura do CAT inicial. Então ele sofreu um acidente dentro da instituição, dentro da empresa privada, e foi aberto um CAT inicial. E quando foi aberto esse CAT inicial, ele se afastou e por esse motivo de afastamento, dentro desse período, ele morreu. Então a gente faz o CAT de óbito. É bom enfatizar que no CAT inicial também podemos colocar o CAT óbito. O óbito dentro da empresa, ela é aplicada no CAT inicial. Primeiro a gente abre um CAT inicial e depois anexa o óbito no momento que o colaborador morreu. Quem pode emitir o comunicado de acidente de trabalho? Toda empresa contratante ela pode emitir o comunicado de acidente de trabalho. Mas também o colaborador, o próprio acidentado, ele pode emitir o comunicado de acidente de trabalho. Os seus dependentes, os dependentes dele dentro da sua casa, a qual ele
tem majoritária, ele sustenta essas pessoas, eles também podem emitir o comunicado de acidente de trabalho. O médico pode também avaliar a situação a qual o colaborador chegou dentro do hospital e emitiu um comunicado de acidente de trabalho. Também o seu assistente, o enfermeiro ali, que está do lado do médico, pode também emitir um comunicado de acidente de trabalho. Qualquer autoridade pública, segundo o artigo 359 do IN 45, dentro desse artigo tem ali as autoridades públicas que podem também emitir o comunicado de acidente de trabalho. Agora, quando a empresa toma um serviço de um colaborador terceirizado, quem pode emitir um comunicado de acidente de trabalho? A empresa tomadora, o sindicato da categoria e o médico do trabalho. Esses podem emitir comunicado de acidente de trabalho. Quais acidentes de trabalho mais comuns? Os impactos nas empresas. Então, fiz uma relação de acidentes de trabalho mais comuns no Brasil. Dentre eles estão quedas, choques, cortes, golpes provocados por ferramentas, esmagamentos de membros superiores, fraturas, lesão repetitivo, ou LER, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, ou DORT, ansiedade e depressão e casos agudos de estresse. E quais são os impactos na empresa? Então, todas as vezes que ocorre um acidente de trabalho, desses graus específicos, muitas das vezes traz trauma, não só para o colaborador, que tem também que parar a produtividade, como também pode afetar um colaborador que viu a cena a qual o colaborador sofreu um acidente de trabalho, o seu colega, e por esse ver a cena também pode sofrer algum tipo de ansiedade ou depressão por se sentir inseguro no ambiente a qual ele está trabalhando. Então, tendo em vista isso, os impactos nas empresas é redução drástica na sua produtividade. Então, dentro desse período a qual pararam o seu serviço para comunicar o acidente de trabalho, verificar toda a situação, aplicar os riscos de acidente naquele período, sinalizar, passar um curso preparatório para os colaboradores não sofrerem o mesmo acidente. Então tem um período de produtividade reduzido, certo? Como o empregador pode evitar o acidente de trabalho nas atividades da sua empresa? Uma das principais especificações na CLT é que toda empresa tem que promover equipamentos de segurança individual, os EPIs. Esses equipamentos são levados em considerações todos os tipos de trabalho. Tendo em vista nisso, os colaboradores devem ter protetores auriculares, luvas vaquetas, sapatos especiais, dependendo de cada trabalho que eles fizerem dentro da empresa privada. Manter o ambiente sinalizado e seguro. Toda empresa deve manter sinalizações para os colaboradores terem ciência que aquele ambiente tem certos riscos e que eles devem estar atentos para não sofrer um acidente de trabalho. Bem sinalizados, como, por exemplo, um EPC, um equipamento coletivo, a qual todos possam ver que aquele ambiente onde ele está pode correr risco de acidente no trabalho. Eliminação de distrações. Isso é crucial, porque muitos colaboradores devem ser orientados no momento que eles estão trabalhando, não deve ter distrações, porque essas distrações podem ocasionar um acidente de trabalho. Então, comunicar aos colaboradores que eles não devem conversar paralelo naquele momento, eles não devem ter algum tipo de conversa, brincadeiras
ser orientado eles fazerem esses tipos de brincadeiras fora do período do seu trabalho. Padrão de empresa idônea. O padrão de empresa idônea, nós tomamos como um exemplo o grupo privado Caiobá. O grupo Caiobá, ele tem 25 anos de empresa, desde o seu início, e lá são aplicados todos os dias estudos e cursos para os colaboradores sobre os riscos eminentes naquele trabalho, naquele momento, desde o começo do serviço e também no fim do seu expediente. Também colocamos em questão 3 tipos de acidentes de trabalho. Vou relacionar um acidente de trabalho específico e real dentro do grupo Caiobá. O primeiro acidente foi feito quando o colaborador saiu da empresa e foi para a sua casa. Esse acidente é chamado acidente de trajetória. Leva-se em consideração o tempo ocorrido e que a condição da trajetória leva o colaborador a estar indo para a sua casa e não desviando dessa rotina. Vendo isso, foi levantado um CAT inicial e afastado o colaborador por um acidente de trajetória. O segundo acidente foi dentro da empresa. Um dia, em um grande vendaval, caiu um vidro da loja principal onde o vendedor estava, ocasionando um acidente de trabalho que, por esse motivo, correu muitos cortes em sua perna. Foi feito primeiro socorros, ligamos para a emergência, foi feito todo o preparatório para aquele colaborador ser levado para a emergência. Também foi feita uma abertura de plano de saúde para o colaborador e todos os medicamentos o colaborador recebeu pela empresa. E foi aberto um comunicado de acidente de trabalho e o colaborador foi afastado. No terceiro acidente, foi verificado nas câmeras, também colhido relações dos colaboradores que estavam naquele momento, que o colaborador sofreu um tipo de mal súbito. Caindo, ele sofreu uma fratura no braço. Porém, isso não foi emitido um comunicado de acidente de trabalho, mas sim foi afastado por auxílio doença. Conclusão. Neste trabalho, verificamos os fatores a quais as empresas privadas preferem omitir os acidentes de trabalho. Por diminuição da alíquota, eles acham que saem ganhando. Porém, ao observarmos, verificamos que os colaboradores eles acabam sendo inseguros naquele ambiente. Também, as empresas acabam sendo passivas a uma fiscalização e podendo gerar uma multa a eles e até um processo do trabalhador à empresa. Identificamos também neste trabalho como uma referência o Grupo Caiobá como uma empresa padrão idônea. Porque todas as empresas elas têm obrigação de manter a saúde e a segurança do colaborador como uma prioridade e ter todas as normas regulamentadoras aplicadas em suas empresas. Muito obrigado, Escola Protec.